Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no Kingdom Come Deliverance, que eu finalmente terminei depois de só 66 horas de jogo. Isso demorou tipo uns 2 anos para eu poder chegar até lá. Eu tenho certeza que todo mundo aí que é pai ou que é professor vai entender o quão precioso é o tempo de jogo e como as coisas demoram às vezes. Bom, o tema de hoje são os livros proibidos pela Igreja Católica. Será que esse papo de proibição existiu mesmo? E caso ele tenha existido, que tipo de livro foi proibido? Então, ao invés de fazer o gameplay comentado, porque isso ficou longo demais, o quest dos livros proibidos demora tipo umas 2 ou 3 horas para fechar, eu preferi capturar algumas cenas e depois ir comentando por cima. Eu acho que fica mais bem organizado e ainda assim vocês conseguem ver as partes principais com os diálogos e as cenas que são mais importantes, beleza? Então, antes da gente começar a nossa jornada aí pela biblioteca do Mosteiro Beneditino de Sassal, na Boêmia, no século XV, por favor, lembra aí de dar um like nesse vídeo, compartilhar, deixar o feedback, se inscrever no canal e contribuir de forma geral, beleza? Então a gente vai fazer o de sempre agora. Aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiu aula de história, galera. Falou! Bom, dos quests principais do jogo coloca a gente aí dentro de um mosteiro. E dentro desse lugar tem uma série de missões e tarefas a cumprir. Uma delas é a dos livros proibidos. Eu tô tentando não dar spoiler aqui no processo de investigação e obtenção da chave para armário e tal, mas não tem como deixar de dar o spoiler pro que tem dentro dele, porque senão a gente não consegue fazer o vídeo, beleza? Vamos lá, a gente embarca então na vida monástica e acaba tendo que seguir um determinado conjunto de regras. Esse tipo de regra aparece, por exemplo, nos manuais dos monges. E um caso muito famoso é o chamado Livro das Horas. É uma coleção de manuscritos iluminados com textos, orações e salmos. Por falar em manuscrito iluminado, eles são feitos pelos monges copistas em estações de trabalho não muito diferentes do que a gente está vendo aí no jogo. Esses manuscritos se chamam iluminados porque o ouro, a prata e as tintas vão refletir a luz vinda das janelas. Eu já falei um monte sobre isso num outro vídeo que é só sobre livros medievais. Eu vou deixar o link aí na descrição desse aqui, beleza? Bom, seguir o ritmo de vida do mosteiro dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que ficar de olho no relógio o tempo todo. Me parece que os desenvolvedores do jogo quiseram deixar claras as questões da disciplina e do funcionamento interno do mosteiro, que inclui acordar cedo, fazer orações, trabalhar em várias funções, comer, obedecer ao toque de recolher e por aí vai. Isso que a gente está vendo na tela agora, inclusive, é o manual que a gente recebe, ele é um item dentro do jogo, fica lá na mochila e a gente tem que ir consultando, beleza? Ao longo dos dias, você vai encontrar vários personagens, como os noviços, os vários monges lá, cada um no seu trabalho, e os cercadores. Tem um adendo para fazer aqui, porque os cercadores existiam e, tal como no jogo, o trabalho deles era observar se tinha algo de errado e se os monges estavam trabalhando de fato nas tarefas que tinham sido solicitadas a eles. Mas, ao contrário do game, os cercadores do mundo real geralmente não possuem autoridade para punir os irmãos no mosteiro ou do mosteiro. Ele ia fazer a denúncia para o prior, que é como se fosse o dirigente geral do negócio. Bom, feito esse panorama geral, vamos ir para o ponto central do vídeo. O nome do quest é Libri Prohibiti. Ele já dá o tom daquilo que nos espera. Então o nosso Henry acaba tendo que fazer parte de um mosteiro por motivos não exatamente nobres. Do lado de dentro começa uma série de questionamentos entre os próprios personagens e como eles olhavam para o clero até então, e agora que eles estão do lado de dentro, como é que eles estão olhando, qual é o choque que eles têm com isso. A gente começa então com essa cena com o monge Nevlas. Ele vai falar sobre o abade, que é o diretor-geral do mosteiro, e esse abade está doente. Tem uma possível cura, um possível remédio em um dos livros proibidos. Na conversa, a gente ouve sobre esse tal de Avicena. Bom, o Avicena é um polímata persa da Era de Ouro do Islã. Vamos devagar aí, porque essa frase é bem carregada de informação. Vamos lá.
A Era de Ouro do Islã, gente, é um período que vai do século VIII até o século XIV. Então a gente começa mais ou menos na fundação da grande biblioteca de Bagdá até as invasões mongóis. É um período de vasto intercâmbio de informações e de tradução para o árabe de grandes livros de pensadores das mais diversas áreas que a gente puder pensar. Ainda destrinchando aí a frase original, um polímata é uma pessoa que tem um vasto conhecimento acadêmico de áreas diferentes. Popularmente falando, é o arquétipo do homem completo, da Renascença, interessado nos mais variados tipos de ciência, é um cara extremamente habilidoso e inteligente. No caso específico do Avicena, vê aí como ele entra na lista. As áreas de interesse desse cara, onde ele se notabilizou, são medicina, astronomia, alquimia, geografia, geologia, psicologia, teologia, lógica, matemática, física e poesia. Ao longo da vida são cerca de 450 livros e tem dois muito importantes para o escopo do nosso vídeo aqui. O livro que aparece no Quest é o Suficiência, que em português ele é conhecido como Livro da Cura. Apesar do título, ele está mais focado na cura da ignorância da alma do que em medicina em si. Então o conteúdo dele versa pela filosofia, pela psicologia, astronomia e química, ou seja, só coisa perigosa. Bom, a medicina vai ser o assunto de outro livro, que infelizmente não está dentro do game. A obra que ficou de fora é o Cânone da Medicina, que foi finalizado pelo Avicena no ano de 1025, mas ele ainda continuou em uso mesmo cerca de 500 anos depois, ou até o comecinho do século XVII, lá nos 1600 e bolinhas. No Cânone, rola uma compilação de saberes que são dos persas, indianos, chineses e greco-romanos. Então ele era um gigantesco manual com tudo que um médico poderia saber, seja lá de qual for a área da medicina. Bom, os diálogos que a gente está vendo aí, eles vão misturar também um pouquinho de sátira, especialmente com os nomes das poções que a gente encontra nesses livros proibidos. Tem também uma dose bem forte de crítica à Igreja Católica nas palavras dos personagens que a gente vai vendo até aqui. Eu não consegui resistir a um outro livro que também estava no armário trancado, é o Necronomicon, um livro de magia que aparece nos contos do H.P. Lovecraft. Ele teria sido escrito pelo fictício Abdul al-Hazred, um árabe, talvez uma referência aí ao Avicena e ao florescimento da cultura árabe na Era de Ouro, enfim, mas o próprio livro foi banido lá no universo fictício Lovecraftiano pelo Papa Gregório IX, no ano de 1232. O parêntese aqui fica com o Gregório IX existiu de verdade e no ano de 1232 estava vivo e trabalhando e tudo mais. Bom, de volta ao Quest, enquanto a gente vai olhando mais uns diálogos e cenas aí do mosteiro. Convém lembrar que de fato houve uma lista de livros proibidos como potencialmente perigosos e tal. A lista tem um nome maneiro em latim, que é o Index Librorum Prohibitorum. E a sua primeira versão é de 1559, ou seja, seguramente dentro do Concílio de Trento. Para quem matou a aula no segundo ano do ensino médio ou lá no oitavo ano do ensino fundamental, o Concílio de Trento é aquela instituição da Igreja Católica que visa combater as heresias e reformar a Igreja Católica diante do protestantismo. É como se fosse um DR ali, uma gigantesca arrumação de casa. Por outro lado, o problema com essa lista lá em 1559 é que o jogo se passa mais de 100 anos antes. Então os desenvolvedores acertaram em nunca citar o Index, mas eles citam a Inquisição, que, como a gente já falou lá em outro vídeo, é o conjunto de instituições católicas, mais uma vez, só que dedicado ao combate das heresias. Não tem nada a ver com a reforma protestante nesse primeiro momento, beleza? A Inquisição já existia no período do jogo, é mencionado em vários quests, e tem um certo clima geral de igreja caçando hereges, tem uns exemplos bacanas aí. Tem um quest sobre os valdenses, que a gente ajuda a mulher a fugir ou não, denuncia ela lá para o Inquisitor. Tem aquele quest do Jean Rus sobre a reforma protestante mais especificamente. Já falei desse quest, já tem um vídeo sobre ele aí. E também tem, ainda na cidade de Ushitz, tem aquela noite de bebedeira com o padre e o Henry vai celebrar a missa. Tem uma crítica ferrenha em cima disso aí. Para quem perdeu, os links vão estar na descrição desse vídeo aqui. Voltando para o nosso ponto central, que são os livros proibidos. Essa lista vai continuar recebendo atualizações até, pasmem, 1948, ou seja, pleno século XX, e ela só sai de circulação definitivamente em 1966. Apesar disso,
Alguns livros causam um determinado nível de incômodo, tipo as coisas absolutamente horripilantes da série Harry Potter, que foram proibidos em algumas escolas. Além da J.K. Rowling, a lista de autores proibidos, subversivos e controversos tal inclui praticamente todos os iluministas. Eu tava dando uma olhada, gente, aí a gente vai encontrar uns caras do tipo o Francis Bacon, o John Locke, os enciclopedistas que são o Diderot e o D'Alembert, o Rousseau, o Kant, mais um monte de outros cientistas, filósofos, escritores, matemáticos, enfim, gente que tinha ideias muito chocantes e ou revolucionárias para a visão de mundo da igreja em suas determinadas épocas. Eram temas do tipo adultério, suicídio, desigualdade social na literatura, um negócio meio A Vida Como Ela É, se você lembra lá do Nelson Rodrigues, e os autores contemplados pela lista também eram pessoas que realizavam discussões teológicas ou explicações científicas do funcionamento dos planetas, tipo Giordano Bruno, ou gente que está discutindo matemática em detalhe, como Descartes, ou como eu falei, os iluministas lá falando sobre política, economia, filosofia, ou compilando conteúdos úteis para a sociedade lá nos enciclopedistas e por aí vai. Aliás, a próxima vez que eu abrir aqui o meu clássico Declínio e Queda do Império Romano, o livro do Edward Gibbon, publicado lá em 1776, eu vou estar assinando meu atestado de rebelde, porque afinal de contas, esse livro de história faz parte da lista. A informação que foi considerada perigosa pela igreja da época é a discussão sobre a quantidade de mártires cristãos e a análise do papel do cristianismo na queda do Império Romano. Qual é o problema até aqui? É que o Gibbon faz essa análise em cima de fontes primárias contemporâneas romanas, ao invés de usar as fontes produzidas pela igreja séculos depois. Bom, voltando ao foco e tentando escapar um pouco dessa polêmica, é importante a gente lembrar que não somente a Igreja Católica Medieval promoveu listas com livros proibidos e queima de diversos exemplares. Parece que esse pensamento que mistura fanatismo e medo está presente em várias outras sociedades ao longo do espaço e do tempo, independentemente de espectro político e de religião. Vamos pensar aí. Alguns exemplos que me vêm à cabeça são o incêndio da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é feito pelos ingleses em 1814. Tem motivos militares aí, mas eles colocam fogo em cerca de 3.000 livros de direito. No Camboja, do Khmer Vermelho, a gente tem o assassinato de bibliotecários e perda de algo como 80% do acervo da biblioteca central desses caras. Os textos judaicos que foram queimados na Paris do século XIII também merecem destaque aí, juntamente com livros árabes em Granada no período da Reconquista Católica na Espanha. Esses mesmos espanhóis, alguns anos depois, vão queimar textos maias e talvez até remanescentes astecas, pelos mesmos motivos de intolerância religiosa. A União Soviética queimou textos dos decadentes e imorais capitalistas. Os nazistas fizeram o mesmo, mas contra a arte degenerada e qualquer coisa que se chocasse com o projeto de nação montado por eles. Aqui no Brasil, no século XXI, a gente também teve alguns casos meio esquisitos aí. E ainda tem macartismo, o Chile do Pinochet e por aí vai. Bom, em todos esses casos, me parece que o objetivo é sempre o mesmo, que é destruir a literatura considerada subversiva, que questiona o estado das coisas, porque ela fornece aos leitores caminhos para buscar a sua emancipação. Queimar livros, quanto mais uma biblioteca, é como esvaziar uma caixa de ferramentas. É um ataque, é uma afronta ao pensamento crítico e à ciência, em todos os sentidos que essa palavra tem. Beleza? Bom, galera, tinha tempo que não rolava a nossa leitura final de um artigo ou um trecho de livro, né? Então, para o tema de hoje, esse lance da queima dos livros e da proibição, eu ofereço a contribuição da historiadora brasileira, que é a Lilia Schwartz. No artigo sobre isso, ela diz o seguinte: os livros sempre foram capazes de resistir aos seus destinos inseguros e de se vingarem como se fossem muralhas indestrutíveis. Talvez por isso mesmo eles também inspiram, no decorrer da história da humanidade, tanto medo e provocam toda sorte de reação por parte daqueles que preferem coibir a debater e lidar com tudo que lhes é diverso. Depois desse tapa de luva, a única coisa que eu tenho para dizer é que o link para o artigo dela está aí na descrição desse vídeo aqui embaixo, beleza? Por hoje é isso e eu vou ficando por aqui. Se você tem outras sugestões de games ou de qualquer outro período histórico que você quer ver, ou se você quer um outro vídeo detalhado com um jogo que eu não fiz ainda, escreve aí embaixo nos comentários, vamos bater um papo, beleza?
Mais uma vez, meu nome é Jorge e eu sou professor de História. Se lembre aí de curtir, compartilhar e deixar feedback, beleza? Abraços virtuais e com distanciamento social para todo mundo. Se cuidem aí, lavem as suas mãos, fiquem em casa e racha de estudar, galera. Falou!